Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Donizete, lá de Mococa, São Paulo, está completando mais um ano de vida. Parabéns, Donizete. Também mandamos um alô especial para o Erildo Westphal e Marlene, sua esposa, lá de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Genésio Mioto, é de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Nelson Mioto Queiroga, também está completando mais um ano de vida. Um alô especial para o Daniel Miranda e família, de Camboriú, Santa Catarina. Rosimeire Barros, é de Altamira, no Maranhão. Miraneide Sacramento, é de Salvador, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela vida, por estes momentos que vamos ter agora para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Queiras abençoar Donizete, que está completando hoje mais um ano de vida. Também Nelson Mioto Queiroga, que completa mais um ano de vida. Pedimos que abençoes Erildo Westphal e Marlene. Também abençoes Daniel Miranda e família. Rosimeire Barros e família. Miraneide Sacramento e família. Também Genésio Mioto e família. E todos os demais, Pai, que nos escrevem pedindo orações. Que conceda as bênçãos e dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos hoje concluir o estudo desta semana. Foi o nosso penúltimo estudo desta série, temas específicos do Evangelho de João, que nós estivemos aqui estudando. Na semana que vem faremos o nosso último estudo desta série e logo depois, na outra semana, estaremos iniciando mais uma série de estudo na Palavra de Deus. E queremos sempre contar com você, com a sua participação e também o seu comentário. Você pode escrever nos comentários do canal Hora Tranquila, dizendo o que você tem alcançado, conhecimento da Palavra de Deus, uma aproximação maior de Deus através do estudo da Bíblia cada dia, enfim, em que os estudos têm ajudado você na sua vida espiritual e também na vida material, na vida conjugal, porque esses estudos que fazemos é para que nós possamos aprender e ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Esse é o objetivo que nós temos aqui no canal Hora Tranquila. E esta semana estivemos aqui falando a respeito da Hora da Glória, que foi a cruz e a ressurreição de Jesus. E aqui no Evangelho de João, a crucifixão e também a ressurreição de Jesus são o clímax do Evangelho de João. É o ponto alto. Quando nós estudamos aqui com vocês os capítulos 1 a 10, nós vimos ali nesses 10 primeiros capítulos o evangelista João cobrindo 3 anos e meio da vida de Jesus, em 10 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 10. E depois, do capítulo 11 até o capítulo 20 de João, aqui nós encontramos o outro lado da vida de Jesus, que foi se entregar. Ele se despediu dos seus discípulos e depois ele disse que estaria indo para os céus e preparar moradas para que, aonde ele estiver, que nós possamos estar com ele também. E então, aqui nesses capítulos 11 até o capítulo 20, temos aqui apenas uma semana, ou máximo 2 semanas, de Jesus, os últimos dias da vida de Jesus. Então, 10 primeiros capítulos abrangeram os 3 anos e meio do ministério dele. E agora mais 10 capítulos, do 11 até o 20, apenas cobrindo no máximo 2 semanas da vida de Jesus, que foram os últimos dias da vida dele, para que ele cumprisse a sua missão. Aqui então,
nós encontramos Jesus. Ele foi levado perante Pilatos para ser julgado. Assim que Jesus foi preso lá no Getsêmani, ele foi levado perante Anás, perante Caifás, o sacerdote, o sumo sacerdote, e depois então enviado para Pilatos, porque Pilatos era o governador romano ali da Judéia, e eles queriam que Pilatos então condenasse Jesus, porque Jesus estava se dizendo rei, e eles não tinham, segundo eles mesmos falaram, eles não tinham outro rei a não ser César. E então, agora, Jesus estava pronto para morrer. Por quê? Porque estava se cumprindo o tempo da profecia que dizia que na metade da última semana, daquelas 70 lá de Daniel capítulo 9, na metade da última semana, o sacrifício ele seria tirado, né? Jesus iria morrer. E assim aconteceu. Foi exatamente nessa Páscoa que estava se cumprindo as profecias de Daniel, e Jesus então ele se entrega para morrer em nosso lugar. Nós encontramos Pilatos fazendo uma pergunta para Jesus, se ele era o rei dos judeus, e então Jesus ele responde com uma outra pergunta. Ele disse: você está falando por você ou pelo que você ouviu outras pessoas dizerem que eu sou rei? E então Pilatos, ele procurou disfarçar, essa pergunta de Jesus, e ele pensa em libertar Jesus. Ele, como era costume naquela ocasião, na Páscoa, soltar um prisioneiro. Pilatos, ele se lembra de Barrabás, que ia ser crucificado naquele dia, e então traz Jesus e Barrabás perante a multidão e pergunta: quem vocês querem que eu solte? E a multidão gritava: solte Barrabás, crucifica Jesus. Nós sabemos que por trás dessa multidão estava Satanás trabalhando para que Jesus fosse morto. Só que quando Jesus foi para a cruz, Satanás usa as pessoas para então dizerem: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Então agora que Satanás viu que Jesus realmente ia morrer e ali seria o seu fim, ele então incita a multidão a gritar para que Jesus descesse da cruz. Irmãos, Jesus ele foi tentado até o último momento da sua vida. Ele foi desafiado por Satanás. E Jesus, na sua humanidade, ele venceu. E Jesus ele só foi vitorioso porque ele tinha íntima comunhão com o Pai. Jesus buscava a direção do Pai todos os dias. Ele passava horas e horas à noite, às madrugadas, em oração. Porque, humanamente falando, seria impossível Jesus vencer Satanás. Assim como nós, humanamente falando, é impossível nós vencermos Satanás. Então, quando nós pensamos: agora eu vou mudar de vida, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, e nós confiamos em nós, mas sabemos que enganoso é o coração, e então nós falhamos. Mas quando nós fazemos como Jesus fazia, buscar em Deus a força e o poder, nós seremos vitoriosos. O segredo, então, da nossa vitória está em termos comunhão constante com Deus e com o Filho, o Espírito Santo. É nós dedicarmos tempo para estudarmos a Bíblia cada dia. Tire um tempo pela manhã, antes de você sair de casa, antes de começar as suas atividades. Passe algum tempo lendo a Bíblia e orando, falando com Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar, você será transformado. Este mal que às vezes nós fazemos, as coisas ruins, elas irão ser retiradas de nós pelo poder do Espírito Santo. Haverá uma transformação, mas pelo poder de Jesus em nossa vida. Jesus, então, ele foi perguntado por Pilatos o que é verdade, ele não esperou a resposta, e sabemos que Jesus é a verdade. Jesus estava perante Pilatos, a verdade estava diante de Pilatos, e Pilatos não esperou a resposta. Ele foi, então,
para a multidão dos judeus que ali estavam querendo crucificar Jesus. Mas a palavra de Deus era clara em dizer que Jesus, ele é a luz, Jesus, ele é a verdade, Jesus, ele estava cheio de graça e cheio de verdade, como diz João no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e também o próprio João Batista deu testemunho de Jesus, deu testemunho da verdade, e aqui em João, no capítulo 5 e no verso 33, João 5, verso 33, João falou o seguinte: vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Aqui Jesus falando, então, que João deu testemunho sobre ele e o testemunho era verdadeiro. O próprio João deu testemunho de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos também procurar viver a verdade em nossa vida. Não existe duas verdades, não existe mais do que uma verdade, só existe uma verdade, é Jesus. E nós precisamos viver essa verdade em nossa vida. E se nós assim o fizermos, nós estaremos sendo sal e luz onde quer que nós estivermos. E pessoas que estarão nos vendo irão querer conhecer mais desse Jesus, mais dessa verdade que nós estivermos vivendo em nossa vida. Nós sabemos que Jesus, ele então foi condenado. Pilatos lavou as suas mãos, ele apresentou Jesus vestido de púrpura, um manto vermelho, coroa de espinhos, já havia sido chicoteado e disse: eis aqui o homem. Sim, Jesus é o homem, é o único que pode nos salvar. Ele que tanto sofreu, ele que, por amor a nós, ele passou por tanta humilhação, ele se entregou, ele foi crucificado, ele morreu, foi sepultado na sexta-feira, ao terceiro dia ressuscitou, conforme estava escrito, profetizado, Jesus mesmo disse isso. O túmulo foi encontrado vazio. As pessoas que ali foram pensaram que Jesus havia tido o seu corpo roubado, mas os anjos apareceram e disseram que ele não estava ali porque havia ressuscitado. E o próprio Jesus apareceu ali para Maria Madalena e disse para ela: não me toques porque ainda não subi para o meu Pai. E deu uma missão para ela: vai e fale para os discípulos que você me viu e que eu vou me encontrar com eles. E então, naquele mesmo dia, primeiro dia da semana, Jesus se encontrou com os discípulos, só não estava Tomé presente nesse encontro de Jesus com os discípulos. Agora, Jesus, ele está querendo ter um encontro comigo e com você. E para isso, nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos nos entregar a Ele, para que Ele possa entrar em nossa vida, fazer morada e nos dar uma nova vida. Não essa vida que nós vivemos, cheia de erros, de falhas, de pecado, mas uma nova vida com Cristo, onde nós teremos prazer em fazer a vontade dEle em nossa vida. Jesus, portanto, foi glorificado na hora da sua morte e também da ressurreição, porque foi esta missão que ele veio fazer aqui nesta terra, dar a sua vida para resgate de muitos, de todos aqueles que crerem e aceitarem a Jesus, terão então também a vida eterna. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia, também hoje, e desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado que é amanhã, e no domingo nos encontraremos para o nosso último estudo desta série e esperamos que tenhamos um verdadeiro encontro com Jesus cada dia de nossa vida. Lembramos a todos que a Bíblia nos diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.